Como é a primeira impressão, o primeiro impacto, a primeira experiência morando fora do país? Sou Samuel Figueiredo do canal Realize e hoje, no quadro Histórias da Gringa, vou contar um pouquinho da minha primeira semana morando na Itália. Era exatamente dia 5 ou 6 de agosto de 2015, quando a gente saiu do Brasil em busca desse desafio, desse intercâmbio. Estávamos em 4 pessoas, eu e mais 3. Não sabíamos ainda onde iríamos morar. A única coisa que já tinha ajustado era, o primeiro mês a gente fez uma reserva como se fosse um centro, um alojamento estudantil, né? Existem alguns centros para você morar, pagar um aluguel. Conseguiu então uma reserva nesse alojamento estudantil, se chamava Caponeto. E foi bem interessante, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre esse Caponeto. Em resumo, a gente saiu do Brasil só com essa reserva desse local estudantil pra gente morar. Mas de resto não tinha casa para morar definitivamente, não tinha ainda o documento, precisava chegar lá e resolver essa questão dos documentos, porque quando você vai para a Itália, você tem um prazo para você dar entrada no seu CPF deles lá, que é tipo o Código Fiscale, se chama. Só que olha que interessante, na próxima semana iria iniciar o Ferragosto, que é o Ferragosto italiano. Esse Ferragosto basicamente é um período em que os italianos não fazem nada. Muitos deles nem trabalham e até a posta, que é o Correios deles, fecha. Digamos que assim, tudo que você precisa resolver na sua vida, você tem que ir na posta, que é o Correios deles. Para você pagar um boleto, para você fazer um cartão de crédito se quiser, para você fazer um cartão pré-pago, para você emitir documento, para você reconhecer firma, para você fazer tudo essa parte é nessa posta, tudo. E aí, a gente tinha uma semana para fazer antes de entrar naquele período que ia tudo fechar. Então a gente teve que correr. Então o que aconteceu? Voltando um pouquinho para a viagem do avião, né? A gente, saindo do Brasil, percebeu que a gente não sabia nada do mundo, nada de nada, porque o pessoal começava a falar inglês e a gente não conseguia lembrar das coisas que a gente sabia, porque é na prática mesmo, né? A primeira vez que a gente teve contato assim direto para precisar falar o idioma, né? Então, a gente, no próprio avião, só tinha uma moça que falava português, porque era uma companhia suíça, né? Então a gente precisava de uma ajuda, às vezes, para definir ali o menu, o que tinha e tal. Então, chegou em Zurique, de Zurique para Florença, aí que não tinha mais ninguém que falava português mesmo. E a gente ficava ali conversando e sem ter ninguém ali entendendo a gente sem entender ninguém, e aí foi. Chegando lá em Florença, a gente deu sorte, que a nossa amiga morava lá. Então ela nos ajudou muito na primeira semana, a Rafa. Ela já nos buscou no aeroporto e nos levou direto no Caponeto, que é aquele residencial. Nós deixamos as coisas lá e já fomos resolver a documentação. Fomos lá para o centro da cidade. E aí o que acontece? Para tudo precisava desse Código Fiscale. Então a gente precisava correr muito para fazer isso daí, que é o CPF, né? E aí a gente chegou lá na posta e não entendia nada que tinha que fazer. E tentava falar com a moça, ela não entendia. E a nossa amiga não podia ajudar nessa parte que ela estava fazendo uma outra coisa. E aí a gente ali teve que andar a cidade inteira para poder resolver essa documentação. E aí que tá. A gente andou a cidade toda para resolver isso, indo de um lugar para o outro, e nem reparou na beleza da cidade. Sabe quando você fica tenso? Meu, você chegou, as malas lá, você cansado da viagem, já resolvendo essa documentação, porque tinha um prazo de 5 dias para poder fazer antes de fechar tudo. Meu, a gente andava assim pelas ruas, mas sabe quando você tá andando com pressa, você só vai ultrapassando as pessoas assim, não olha pra monumento, não olha pra nada, só vai. Quando a gente se deu conta, a gente tinha andado a cidade inteira de Florença e nem tinha reparado na beleza da cidade. Mas é assim mesmo, né? Pra você poder resolver o problema, você tem que focar. E aí, primeiro passo a gente resolveu, que foi essa parte do documento. Aí a gente tinha como se fosse um vale ali que servia de comprovante, né, que a gente tinha dado a entrada, a gente podia dar a entrada em outras coisas também. E aí a gente conseguiu dar entrada tanto na residência estudantil, né, quanto no abonamento, que é tipo um bilhete único deles lá que você pode andar o ano inteiro de transporte público sem gastar
mais nada além do valor único anual deles. Então, se eu não me engano, era 200 euros, alguma coisa assim, e já era o abonamento pro ano todo, você podia andar ali na cidade de transporte público, certo? E aí a gente começou a descobrir o que a gente podia fazer. Primeiro a gente chegou no Caponeto, que era o residencial, foi a melhor coisa que a gente fez. Por quê? Porque tinha bastante brasileiros lá e eu também estrangeiros, mas estava lotado de brasileiros. E foi ali que a gente conheceu os nossos amigos que ficou pro intercâmbio inteiro. Então lembra que a gente falou nos outros vídeos? É sempre importante você escolher locais que tenha estudantes, que tenha ali vida, né? Que tenha pessoas que estão dispostas a conversar. Então, você poderia escolher, ou ficar num hostel por um mês, ou ficar nesse residencial. Foi muito mais barato o residencial e deu para reunir muita galera, porque eram os apartamentos um ao lado do outro, e a área em comum ali, a gente ficava lá fora, então você via a pessoa do outro apartamento e acaba conversando e tal. Então foi muito interessante. Então as primeiras coisas que a gente fez foi a documentação, né? Depois a gente fez esse abonamento aí de andar de transporte público. A gente conheceu o mercado. E aí foi a primeira compra no mercado que foi horrível. A gente demorou 3 horas para fazer a compra no mercado, porque a gente não sabia onde estava nada. Não é igual no Brasil, que massas está com massas, junto com, por exemplo, outras coisas. Lá a divisão dos corredores é muito diferente. E a gente não sabia nem perguntar, porque quando você estuda um idioma, né? E você não vai aprender todos os vocabulários, mesmo quem está há anos, né? Então tinha coisas assim que, pô, como que fala orégano? Aí a gente descobria que era muito parecido. Como que fala azeitona? E aí você começa a tentar falar e aí você não sabe, vai na internet. Internet foi outro trabalho também, para a gente conseguir ir lá, fazer um chip com documento, tal. Então, assim, essa parte burocrática, a primeira semana a gente perdeu inteira só para fazer isso, né? Só que foi, assim, muito legal, foi muito interessante, porque a gente acabou treinando o italiano forçado. A gente no mercado tinha que falar forçado, a gente ali na posta para resolver a documentação tinha que falar forçado. Então, já foi começando com perrengue, né? Isso que é interessante. E aí começou aquela saga, né? Onde que a gente vai morar? Porque acabando esse mês, acaba a nossa hospedagem aqui. E aí você começa a pensar, como é que pesquisa? Sabe uma coisa que você nunca imaginou pensar? Como é que pesquisa casa, apartamento aqui na Itália? Aí você vai e acha aqueles sites de pesquisa. E aí você tenta ligar para o corretor. E aí o corretor é impaciente. E aí ele não consegue te ouvir. E aí você não consegue falar. Você não consegue entender o que ele está falando. Então fica nesses impasses, né? Então esse processo de adaptação, ele é muito importante para como vai ser o seu intercâmbio inteiro. A dica é, quando você for fazer o seu intercâmbio e você chegar no ambiente, tenta fazer tudo que é burocrático de uma vez. Porque você vai querer ficar empurrando. E você vai ver que nos outros países, pelo menos na Itália, é muito enrolado. É muito difícil de fazer. Porque você não consegue entender, você faz coisa errada, você vai no lugar errado, eles não dão prioridade para atender você, não dão muita atenção, não tem paciência. E aí você acaba perdendo muito tempo para fazer as coisas. Então se você já destinar o começo da sua viagem para fazer isso, depois você fica com tranquilidade fazendo as outras coisas. A gente conheceu pessoas que nem fizeram a documentação, ficaram tipo meio que legal o intercâmbio inteiro, entendeu? E a multa é assim algo absurdo. Outra coisa também, o aluguel. Quando a gente foi escolher o local para morar, a gente não poderia escolher um local que comprometesse muito a nossa renda, porque assim, a gente estava em 4 pessoas, né? Eu vou contar mais pra frente essas dicas para morar em algum lugar. Mas a gente escolheu morar em 4 e a prioridade era realmente não gastar muito mais do que um percentual X do que a gente recebia, né? Do que a gente tinha mensalmente. Teve um rapaz, por exemplo, que ele pegou e alugou sozinho um apartamento no lugar da hora, comprometendo metade do que ele tinha no mês.
Meu, como é que pode você fazer uma loucura dessa? Você comprometer metade do seu capital mensal para morar num lugar que você nem vai ficar ali direito, porque a intenção é você viajar bastante. Então, isso foi uma decisão muito importante pra gente. Escolher o local baseado no valor, baseado no que ele tinha para oferecer de localização. Não adianta você morar muito longe também, que você não consiga fazer as coisas, né? Porque lá os horários dos ônibus eles são bem limitados. Chega num determinado horário, tudo fecha, os ônibus também param. Então, assim, a primeira semana é um choque. Isso que eu posso falar para vocês. A primeira semana é um choque. Vocês que vão fazer intercâmbio, já saibam disso. Vocês vão passar por uns momentos assim que falam, meu, o que que eu vim fazer aqui? Mas, passando essa primeira semana, você já vai se acostumar. Você já vai ter tudo resolvidinho e já começa a aproveitar, né? E tira uns dias para turistar. Então, galera, uma dica para quando você for, tenta chegar aí no momento não tão caótico como a gente escolheu. A gente escolheu exatamente a semana pior para fazer, porque era uma semana antes do feriadão deles lá, do feriagosto. Então a dica é, tenta ver como vai estar o ambiente que você vai no momento que você for chegar, para que você consiga resolver os seus problemas, já verifique os prazos das documentações, se vai ser possível ou não. Beleza? Então, galera, hoje a experiência foi essa para vocês. Vou falar mais sobre isso mais para frente, sobre outros episódios. A conclusão desse vídeo é: você vai passar por perrengue. Você vai ter muita dificuldade. Mas isso faz parte do processo, porque através desse processo você amadurece, você cresce, você pratica o idioma, você já conhece pessoas, você vai conhecer pessoas que vão te ajudar, e assim começa uma nova vida nessa sua nova experiência, que vai ser o intercâmbio. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E já comenta aí as suas dúvidas e aguarde o próximo vídeo. Realize!